Então, você já abriu a sua Bíblia, provavelmente, né? No livro de Lucas, capítulo 23, e iremos ler do verso 39 ao 43, amém? Assim diz a palavra do Senhor. E um dos malfeitores que estavam pendurados blasfemava dele, dizendo: Se tu és o Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós. Respondendo, porém, o outro repreendiu, dizendo: Tu nem ainda temes a Deus, estando na mesma condenação? E nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o que os nossos feitos mereciam. Mas este nenhum mal fez. E disse a Jesus: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E disse-lhe Jesus: Em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Amém? Aleluia, né? Esse momento nós vamos destrinchar dentro do contexto da crucificação do nosso Senhor Jesus. Amém? Então, para que nós possamos entender, essa mensagem que eu acabei de ler relata o momento em que Jesus está na cruz do Calvário. Amém? E aqui nós vemos algo muito interessante, que é a promessa de Jesus na vida daquele homem, daquele ladrão da cruz. Amém? Eu gosto muito de refletir dentro desse contexto, porque nós vemos que, mesmo no último momento de Jesus, ele mostra para que ele veio. Amém? E para quem ele veio. E isso é muito interessante, isso é muito lindo, igreja, porque ele nos leva numa reflexão com o Senhor Jesus. Porque muitas das vezes, muitas pessoas acreditam que Jesus veio para os bons, né? Para as pessoas boas. Mas quando nós estudamos as Escrituras, nós conhecemos Jesus de perto, nós começamos a entender que nesta terra, neste mundo, não existe ninguém merecedor da graça de Jesus. Não existe ninguém perfeito, ninguém bom. Amém? Ninguém. Então, nós começamos a nos colocar na posição que realmente nós ocupamos. Que sem Jesus nós somos pecadores, sem Jesus nós somos miseráveis, sem Jesus nós somos o pior ser humano que possa existir neste mundo. Não somos diferentes do assassino, como aqui a palavra nos menciona, do ladrão, amém? Não somos diferentes. O que nos torna pessoas melhores é a graça de Jesus, é o ensinamento de Jesus, é o que ele diz, que ele é o caminho, a verdade e a vida, amém? E aquele que conhece Jesus Cristo, aquele que começa a desenvolver um relacionamento com Jesus, ele tem tendência a se tornar uma pessoa melhor. Ele tem tendência de se tornar um ser parecido com Cristo. Amém? Então, nós começamos a entender algo aqui que não é nós que somos, é Ele que é. Jesus é quem é. Porque quando nós nos espelhamos nele, nós passamos a ser outras criaturas. Nós começamos a experimentar um outro lado. Esse lado que não é humano, é um lado espiritual, que cada um de nós nascemos, amém? Porque cada um de nós contemos em nosso DNA um pouco de Deus. O fôlego de vida que temos foi porque Ele nos concedeu.
E esse fôlego é um pouco de Deus na nossa vida. Amém? Então nós começamos a entender que não somos nós que somos, mas é Ele quem é. Jesus é quem é. Jesus, ele é perfeito. Ele teve nessa terra, em momento nenhum, ele se contamina com as coisas desse mundo, em momento nenhum, ele se deixa levar pelas coisas desse mundo. É por isso que ele é perfeito. E é por isso que ele vence na cruz do Calvário. Porque a morte de Jesus na cruz não era uma derrota, mas sim uma vitória. Uma vitória que até hoje e até o fim desse mundo, ele será perpetuamente contada. Amém? Porque é isso que ele fez. Na cruz, ele não foi um significado de derrota, mas de vitória. E isso é muito lindo, porque quando nós começamos a estudar a palavra do Senhor, nós começamos a ver que Jesus Cristo, aleluia, Deus, ele é o contrário das coisas que nós esperamos desse mundo. Ele faz tudo diferente, porque muitos ali que seguiram a crucificação de Cristo, até mesmo seus discípulos que caminharam com ele, acreditavam e acreditaram por algum tempo, algum momento, que a crucificação de Cristo era sinal de perca, era sinal de derrota. Amém? Mas aí nós vamos ver que, muito pelo contrário, a crucificação de Cristo foi a vitória ganha, conquistada por Ele, para nos remir dos nossos pecados, das nossas falhas, dos nossos erros, para nos tornar outras criaturas, para vencer a morte que nós estávamos condenados, todos nós estávamos condenados. Amém? Então Jesus, ele vence. Jesus ele vence a morte. E quando ele vence a morte, ele traz com ele a vida. Porque Deus, ele é vida. Ele se declara que ele é a água viva. Ele é aquele que quando você e eu aceitamos ele em nossas vidas, ele diz que rios de água vivas fluirão de dentro de vocês. Amém? Isso é muito lindo, igreja. Isso é muito maravilhoso. Jesus, ele é um ser inexplicável. Quando nós pensamos que nós compreendemos a Deus, ou que nós conseguimos uma compreensão ampla de Deus, aí ele se manifesta em nossas vidas e mostra que o que nós entendemos dele é muito pouco, é muito pequeno. Porque Deus, nós não conseguimos, dentro do nosso, da nossa fragilidade, dentro da nossa limitação, nós não conseguimos acessar os pensamentos mais profundos que Deus tem. Nós somos incapazes de compreender a plenitude da perfeição de Deus. Porque nossos parâmetros são diferentes dos dele. A nossa concepção do que é certo, do que é errado, é diferente do dele. E nós vemos isso todo o tempo quando Jesus esteve nessa terra. Os doutores da lei, os homens sábios, aqueles que estudaram, aqueles que se aperfeiçoaram, aqueles que eram considerados as pessoas mais sábias daquele tempo, não conseguiram compreender. Por quê? Porque quando Jesus vem, ele se mostra, ele se manifesta como um ser totalmente diferente daquilo que eles imaginavam que seria. Porque Jesus é assim. Ele nos surpreende todo tempo, em todo instante. Esse é o Jesus que eu conheço. É um Deus que ninguém pode surpreendê-lo. Mas é um Deus, é um Jesus que em todo tempo está nos surpreendendo. Em todo tempo está nos mostrando coisas diferentes. E é por isso que é muito maravilhoso. Amém? Boa noite.
para o Jean Carlos, amém? Seja bem-vindo. É por isso que é muito importante, lindo, nós debruçarmos nas Escrituras do Senhor Jesus. É muito importante nós nos aprofundarmos, porque até naqueles texto bíblico, ou até mesmo naquelas passagens que nós já conhecemos, já temos elas de cor. Mas cada vez que nós buscamos ao Senhor, Ele nos revela algo mais profundo. Amém? Então, o nosso conhecimento se renova com Deus. Então, o nosso conhecimento se amplia mais com Jesus. E é esse Jesus que a palavra de Deus, as Escrituras, em todo o tempo menciona. Os grandes homens de Deus mencionam esse Jesus. Então, nós acabamos de ler o momento em que Jesus está na cruz e que ali ele já foi crucificado. E do seu lado direito estava um ladrão e do seu lado esquerdo estava outro ladrão. A palavra vai dizer que ali as pessoas que estavam, os soldados que estavam ali crucificando ele, começam a falar coisas contra o nosso Senhor. Ele começa a dizer: se tu és mesmo filho de Deus, por que tu não te salva? Por que tu não desce aí dessa cruz? Por que tu não salva a ti mesmo? Amém? E ali um daqueles homens que estavam na cruz também, ao lado de Jesus, começa também a dizer: de fato, se tu és Jesus, se tu é Cristo, por que tu não te salva e salva nós também? Amém? E aí um deles, o que estava do outro lado, repreende aquele homem. E o texto acaba nos dizendo que tu nem ainda temes a Deus? Olha a situação que tu te encontras. Olha a situação que nós estamos. Você chegou no fim da linha. Você está aqui, você irá morrer, não tem mais jeito para nós. Aí esse homem, ele tem um entendimento muito profundo. Porque ele diz assim: nós merecemos o que estamos passando. Porque nós fizemos por onde passar por essa situação. E aí esse homem, ele faz algo muito lindo, porque ele aplica ali uma palavra justa. Amém? Ele diz ali: nós merecemos passar por que estamos passando. Mas este homem não. Este homem não fez nada. Olha ali a revelação, porque não era a carne que estava revelando para aquele homem, mas o Espírito de Deus estava revelando para ele quem era aquele homem. Porque ele diz: este homem não tem culpa nenhuma. Este homem não merece passar pelo que está passando. Ele está aqui inocente. Porque foi isso que Jesus fez por mim e por você. Ele estava ali pagando pelo pecado que ele não cometeu. Ele estava ali pagando pelo teu pecado. Ele estava ali dando vida para mim e para você. Ele não tinha culpa nenhuma sobre ele. Ele não tinha errado como ser humano. Mas ele decidiu, igreja. Ele decidiu assumir a minha e a tua, o teu erro. O meu e o teu erro. Ele decidiu assumir os nossos pecados. Ele colocou sobre todo o seu corpo os nossos pecados. E é por isso que ele foi maltratado, é por isso que ele foi ferido, ele foi humilhado, ele foi açoitado. Mas não porque ele estava errado, mas porque eu e você precisávamos do Redentor. Eu e você precisávamos de alguém perfeito para assumir os nossos pecados. Porque na lei era assim.
Quando o homem todo ano ele ia até o templo, levava a sua oferta, levava o seu animal para sacrifício. E Jesus, ele foi o próprio sacrifício vivo. Ele se tornou a ovelha muda, a ovelha sem mácula, sem mancha, sem defeito nenhum, que tomou uma decisão de morrer. E todo tempo, em todo instante, ele não desistiu daquilo que ele tinha decidido por mim e por você. E ele tinha todo o direito, igreja. Ele é o Todo-Poderoso. Ele é Deus. Ele é aquele que faz e desfaz. Ele tinha todo o direito de desistir. Ele tinha todo o direito de exterminar a humanidade. Ele tem todo o direito. Mas ele nos amou. Ele nos amou. Você consegue compreender o tamanho desse amor? Você consegue mensurar o tamanho desse amor? Quão grande é esse amor? Esse amor que não olhou para o teu defeito. Esse amor que não olhou para as tuas falhas, para os teus erros. O nosso Senhor Jesus, ele foi sem pecado para aquela cruz dele. Amém? Os pecados que estavam sobre ele era meu e seu. Aí nós vamos ver que é isso que me chama muito a atenção, o momento em que este homem que estava ali no seu último momento da sua vida, ele sabia, aquele ladrão sabia que ia morrer. Ele sabia que não tinha mais jeito para ele. E aí eu refletindo sobre essa mensagem, me colocando nessa posição de que aquele homem se encontrava, algo muito profundo Jesus me fez entender. Aquele homem estava ali, creio eu, que sem um amigo, sem uma família. Porque naquela época, assim como hoje, as pessoas que cometem certos erros, a tendência é a família, muitas das vezes, se afastar. Amigos, eles não têm. O colega dele era o que estava lá do lado dele. Porque eu não considero como amigo. Era um colega. Estava ali, ao lado dele também. E aí você entende a situação que aquele homem estava, que também foi açoitado, que também estava ali crucificado. E talvez ele olhava para aquela multidão que estava ali, não por ele, por Jesus. E ele não via ninguém ali. Ninguém chorando por ele. Ninguém ali tendo uma compaixão por ele. Aquele homem tinha certeza da sua sentença de morte. Aí aquele homem, ele olha para o lado. Amém? Porque esse é um dos encontros lindos que eu acho que ele teve. Porque no último momento da sua vida, ele teve um encontro com Jesus. E não foi qualquer encontro. Foi um encontro profundo e verdadeiro. Quando aquele homem fala aquelas palavras, significa que ele estava ali arrependido. Significa que ele se arrependeu das coisas que ele fez. Significa que aquele homem estava arrependido
pelo que ele tinha cometido ali. Aí ele vai clamar por aquele que pode mais na sua vida. Aí ele olha ali do seu lado, aquele homem tendo um ato sublime, aquele homem morrendo. E ele entende por quem ele estava morrendo. Amém? Ele entendeu que Jesus Cristo estava morrendo por ele também. Isso é muito interessante, igreja. Porque ali ele pede, ele faz um pedido a Jesus. Ele diz: lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E imediatamente Jesus fala para ele: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Aquele homem foi salvo. Aquele homem, igreja, que se pegasse ele antes e colocasse ele e o sumo sacerdote Caifás e perguntasse para as pessoas, para a população, para a igreja, para a assembleia, quem ali seria salvo? Quem estava com a característica de salvo? Todos diriam, sem medo, que era Caifás, o sumo sacerdote. Então você compreende que ali acontece algo extraordinário. Jesus mais uma vez declara aquilo que ele declarou lá em Marcos capítulo 2, versículo 17. Eu não vim para chamar o justo, eu vim para os pecadores. Jesus não veio para o justo, Jesus não veio para aqueles que se consideram merecedores dele. Ele veio para aquele que reconhece que é falho, que é pecador, que é miserável, que não merece Jesus, que não merece a graça dele. Aquele que todo tempo engrandece o nome dele porque ele sabe que ele não é nada. Jesus, ele demonstra isso, a palavra dele vai demonstrar no momento em que um fariseu está na frente do templo, está orando. E ali está um publicano. E ele diz, esse fariseu fala: Senhor, ouve a minha oração, porque eu sou justo, porque eu faço bem para as pessoas. Eu não sou como esse publicano aí, não. E aquele publicano está ali também orando. E sabe qual é a oração daquele publicano? É no canto, de cabeça baixa, porque ele se sente indigno de olhar para o alto. Ele se sente indigno de levantar a sua vista. E ele está ali orando, dizendo assim: Senhor, tem misericórdia de mim, porque sou pecador, porque eu engano, porque eu, muitas das vezes, Senhor, eu falho contigo. E Jesus, ele dá uma lição, ele diz: quem teve a sua oração respondida? E a palavra vai mencionar que foi aquele publicano, aquele pecador, aquele que sabia que não merecia Jesus, que não merecia Deus, que não merecia, reconhecia as suas falhas, os seus erros, reconhecia a sua insignificância diante de Deus.
Porque é isso que Deus, Jesus, espera de nós. Ele espera que nós entendamos que tudo que somos, tudo que temos, é pela graça dele. Ele quer que nós compreendamos que nós não somos merecedores de nada. É a graça dele que nos alcança dia após dia. É ele que é justo para julgar. E esse homem, igreja, ele compreende. Ele reconhece o seu erro na cruz. Ele reconhece que ele merecia passar por aquilo porque ele tinha falhado. Ele tinha errado. E ele, igreja, pede perdão. Ele clama: Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E ele tem a revelação ainda maior. Ele entendeu que o reino daquele homem que estava sendo crucificado ali ao seu lado não era terreno, como muitos achavam que era, como muitos acreditavam que o reino dele seria estabelecido ali naquela terra, naquele tempo, naquele momento. Mas aquele ladrão, ele compreendeu que ele era Jesus Cristo e que ele precisava daquele Salvador. Ele compreende que o reino daquele homem que estava do lado dele não era nessa terra. É por isso que ele pede: lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E Jesus libera ali para ele a palavra: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Aquele homem foi salvo, igreja. Aquele que as estatísticas dizia que não seria. Aquele que grande maioria cria que não haveria salvação para aquele homem. Ele é salvo. Porque Jesus, como ele diz lá em 1 Coríntios, capítulo 1, do verso 27, ele vai dizer que ele escolhe as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. Ele vai dizer que ele escolhe as coisas vis deste mundo, as desprezíveis, e as que não são, para nenhum se autogloriar, igreja. Então, o que eu quero, o que Deus quer deixar hoje para mim e para você? Que Jesus, ele não te escolheu porque você é perfeito. Realmente você não é perfeito. Realmente você é cheio de falhas. E ele escolhe justamente assim, sabe por quê? Para você não se gloriar. Para você em momento nenhum não dizer que você é merecedor. Para você todo o tempo reconhecer a graça dele na sua vida. É isso que Jesus está dizendo para você nessa noite. E ele também está dizendo que você não precisa. Você que ainda não tomou a decisão de seguir ele porque se acha a pior pessoa do mundo. Você que se acha que o que você fez não tem perdão, não tem jeito. Jesus está dizendo: eu vim para os pecadores. Quando você chega até a mim,
Você que está sujo, você que está impuro. Não é você que me contamina. Ele está dizendo, mas sou eu que te purifico. Sou eu que te limpo. Sou eu que purifico. Sou eu que te troco as vestes sujas por vestes limpas. Sou eu que te torno outra criatura. Uma pessoa melhor. Não tenha medo de se aproximar de Jesus. Porque Jesus, Ele conhece você. Ele conhece o teu interior. Ele conhece o que você é, o que você fez, o que você ainda irá fazer. Ele te conhece. E Ele está te dizendo, eu morri na cruz, foi por você. O pecado maior, Ele já pagou. O erro maior, Ele já fez. Ele já pagou por você. Aquilo que você achava que não tinha jeito, Ele morreu lá para pagar por mim, por você. Lá em 1 Coríntios, capítulo 15, do verso 55, a palavra vai dizer assim, onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está, ó inferno, a tua vitória? O verso 56 vai dizer, o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. E o 57 vai dizer, nosso Senhor nos dá a vitória por nosso Jesus Cristo. Jesus já venceu a morte. Ele já venceu as prisões que te aprisionavam. Jesus abriu a porta da graça para mim e para você. Jesus já venceu no Calvário Satanás. Ele só quer que você aceite o plano da salvação. Porque ele vai dizer lá em Marcos, capítulo 16, o verso 17, que aquele que crê, aquele que for batizado será salvo. Esse é o critério estabelecido por ele para que você alcance a sua salvação. Porque quando você crê, você toma a atitude de se batizar. E quando você toma a atitude de se batizar, você está declarando, eu aceito, Jesus, o teu plano de salvação. Eu aceito, Jesus, a tua cruz. Eu aceito, Jesus, ser salvo. Eu aceito, Jesus, estar do teu lado, porque eu sei que o Senhor já venceu a morte na cruz. Eu aceito a vida, mas não é a vida, essa vida curta. Eu aceito a vida em abundância, Senhor. Eu aceito. Porque é isso que Jesus fez. Foi isso que ele declarou lá na cruz. A tua vida. Tudo aquilo que te aprisionava não te aprisiona mais. Tudo aquilo que tu olhava e achava impossível, agora ele diz, comigo é possível. Comigo é possível. Então você compreende que estar do lado de Jesus é estar do lado de quem já venceu. Jesus, ele não vai ainda vencer. Entenda algo, Jesus já venceu. Jesus já venceu Satanás. Jesus já venceu. Você tem a oportunidade de estar do lado do vencedor, que é Jesus Cristo. Abre mão
do seu eu, abrir mão da sua vontade. Porque sabe quem é o teu pior inimigo? É você mesmo. Eu te convido a se olhar no espelho. Como você faz de costume. Mas quando você olhar, que você olha com essa perspectiva. E você diga assim, é você que eu tenho que vencer todos os dias. Porque a minha vitória já foi declarada naquela cruz. Quando o teu Jesus, o meu Jesus disse, está consumado. Tu é vitorioso. Não aceite as prisões, as correntes deste mundo. Não aceite. Entenda que você é livre, você é livre, você é livre, você é livre. Não existe nada que te aprisione. Porque Jesus pegou a chave do inferno e ele abriu toda a corrente, todo o cadeado que te aprisionava. É por isso que aquele homem, aquele ladrão da cruz, aquele pecador da cruz, ele foi liberto da sua matéria pecaminosa, ele foi liberto, ele teve vida em abundância. E esta vida Jesus hoje te oferece. Esta vida. Que você olhe para Jesus. E como filho, você declare todos os dias aquilo que a Escritura diz. Em Cristo, eu e você somos mais que vencedores. Em Cristo, eu e você somos mais que vencedores. Você é um vencedor. Você é uma vencedora. Jesus hoje está dizendo para você, eu venci por você. O que eu tenho que fazer é apenas me ajustar dentro do plano dele. Apenas isso. E você, se tem alguém aqui nessa noite que ainda não tomou a decisão de descer as águas, de se batizar, de declarar para o mundo que você é de Cristo, tome a sua decisão. Tome sua decisão hoje, agora, nesse exato momento. Decida viver para Cristo. Aceite o plano da salvação na sua vida. E a tua vida nunca mais será a mesma. Amém? Eu agradeço a Deus por esta palavra. Eu te convido a ouvir um louvor que eu estarei colocando aqui. Amém? Que você possa refletir neste louvor, que você possa refletir nesta mensagem que hoje foi direcionada para você. Feche os teus olhos. Adora o Senhor. Escute. Quando as forças acabaram, você pensou em desistir. Escute. Muitas vezes você pensou em desistir. Quando todos te deixaram, Deus diz assim, eu estava lá. Mas Jesus, ele tem lutado por ti. Tem te dado inúmeras oportunidades. Quando o dinheiro acabou. E em todo tempo ele tem estado contigo. E a porta se fez. Não duvide disso. Quando se ajoelhou. Ele diz assim para você. Eu estava lá. Ele sempre esteve. Eu estava lá.
mesmo com poucas palavras. Você pediu para te ajudar. Você pediu ajuda, como aquele homem que estava sobre aquela cruz. Enquanto as lágrimas rolavam, Deus E ele diz: eu estou lá. Deus estava lá. Sabe por quê? Ele nunca te deixou. Teu Deus nunca te deixou sozinho, filho meu. Vou lutar por você. Ele já lutou por ti. Do caminho, hoje é o dia. Ei, você é vitorioso, você é vitorioso. Ele só quer mudar. Ele está dizendo: levante a tua cabeça. A tua prova não é para o fim, mas para o começo. Pois a tua história todos vão saber o que você quer ter. E hoje, nessa noite, Ele está restituindo tudo aquilo que tiraram de você. E Ele está dizendo: só porque Ele te ama. Jesus te ama. Isso não é um clichê. Isso não é para mim atingir o teu coração. Isso é uma verdade. Isso é uma verdade de Cristo na tua vida. Ele te ama com os teus defeitos, com a tua fragilidade. Quando as forças acabarem, se você não tem forças, busque no Senhor, porque Ele está aí contigo. Mas não desista. Não desista. quando todos te deixaram, O mundo pode te deixar, as pessoas podem te deixar, mas Jesus, Ele não te deixa. Aquele homem achava que não tinha ninguém por ele naquela cruz. E a pessoa que mais amava ele estava lá do lado. Você entende? Do lado. De braços abertos. Dizendo assim: ei, eu te amo. Esse sacrifício é por ti. Esse sacrifício é por ti. mesmo com poucas palavras, E aquele homem, você pediu, mesmo parecendo ser a escória da sociedade, mesmo parecendo não ter mais jeito, Jesus diz assim: hoje mesmo tu estarás comigo no paraíso, porque eu te amo, nunca te deixo, porque foi por ti. vou lutar por você. Ele já lutou Do caminho, hoje é o dia. e Ele quer te dar vitória todos os dias. Ele quer mudar a tua história, Ele quer mudar a tua vida. Eu estou contigo. E hoje Ele te pergunta: tu aceita o plano? Tu aceita? Tu aceita o plano? É isso que Jesus está perguntando para você. Você aceita o plano? Tem alguém hoje aqui nesta live que quer aceitar Jesus? Tem alguém aqui? Tem alguém aqui nesta live que quer aceitar Jesus hoje? Que quer tomar a decisão de ser batizado? Se você ainda não tomou essa decisão, você quer tomar hoje essa decisão de ser batizado, de crer? Porque Ele diz que todo aquele que crê, todo aquele que for batizado será salvo. Tem alguém aí? Que eu estarei orando por ti.
eu estarei orando pela tua vida. Tem alguém aqui que quer se reconciliar? Tem alguém aqui que estava pensando em desistir? Alguém que estava pensando em largar tudo? Alguém que tem sentido a dificuldade que está sendo? Eu estarei orando por você. E se tem alguém aqui que respondeu na outra as perguntas que eu fiz, se você quer se reconciliar, se você quer aceitar Jesus, eu estarei aqui orando por você. Amém? E estarei finalizando essa live de hoje. Eu agradeço por cada um que tiveram a perseverança, amém? De estar me acompanhando, nos acompanhando com esse probleminha técnico que houve. Mas é assim. Deus, essa é a forma de você mostrar a sua persistência, se realmente você quer. Amém? E eu estarei orando agora. Se tem alguém aqui nessa outra live, amém? Você se manifeste, diga, eu quero aceitar Jesus, eu quero me reconciliar, ou eu quero me batizar, amém? O que você quiser. Eu estarei orando hoje por você, pela tua família. Alguém que queira uma oração especial pela tua família, pelo teu casamento, pela tua vida financeira, eu também estarei orando, amém? Para finalizar. Pai querido, Pai amado, eu te agradeço, Senhor, por esta mensagem de hoje. Eu te agradeço, meu Pai, por a vida de cada um que esteve nesta live, Senhor. Houve, meu Pai, alguns contratempos, mas eu sei que o Senhor agiu no meio da tua igreja. Eu sei que o Senhor agiu na vida de cada um que aqui esteve, meu Pai. Senhor, nessa noite eu quero orar por essas vidas que aqui estiveram. Meu Deus, que se aqui tomou decisões, meu Pai, elas possam ter a ousadia de permanecer, meu Pai, com essa decisão tomada. Meu Deus, se tinha alguém aqui com pensamento de desistência, em nome de Jesus eu repreendo esse sentimento, meu Pai. E que essa pessoa possa ser renovada hoje pelo teu Espírito Santo. Que essa pessoa venha ser hoje, meu Pai, sentir o teu afago, o teu abraço, meu Pai. As tuas mãos estendidas, dizendo a ela, eu estou contigo, eu não te abandono, eu estou contigo, permaneça comigo. Pai querido, Pai amado, que o Senhor possa estar, meu Pai, nesta noite, meu Pai, entrando, meu Pai, na casa de cada família, meu Pai. Livra, meu Pai, de toda doença. Livra, meu Pai, do homem mau, da bala perdida, Senhor. Livra, Senhor. Repreendo em nome de Jesus todo espírito de destruição, todo espírito de doença, meu Deus, eu repreendo em nome de Jesus toda pombagira que quer adentrar nesses lares, meu Pai, causando contenda, causando, meu Deus, separação, meu Pai, causando dúvida, em nome de Jesus, que caia por terra, seja queimado, Senhor. Meu Deus, eu te apresento a vida da minha sobrinha, a vida da Helena, meu Pai. Senhor, tu que conhece o íntimo, o profundo, Senhor, fortalece na fé, meu Pai. Dê, meu Deus, a vitória, Senhor. Dê a ela, meu Pai, o ânimo, meu Pai. Dê a ela, Senhor, a tua paz, Pai. Jesus, entra com providência na vida financeira dos teus filhos, meu Pai. Que eles venham ser, meu Pai, abençoado. Meu Deus, que a porta que foi fechada, meu Pai, que o Senhor possa abrir, porque a porta que o Senhor abre, o homem não fecha, meu Deus. Pai querido, Pai amado, entra na vida, no lar, meu Pai, dessas pessoas que estão passando pelo momento difícil financeiramente, meu Pai. Abençoe, meu Pai, para que eles venham ter, Senhor. E quando eles tiverem, Senhor,
que eles se lembrem que o Senhor os concedeu a eles, Pai, e que eles sejam gratos a Ti, e que eles venham Te glorificar, meu Pai, e que eles venham Te dar a devida honra, meu Pai, a devida glória. Meu Pai, eu Te agradeço por esta live de hoje, eu Te agradeço pelo Senhor se fazer presente na minha vida, eu Te agradeço pelo Senhor se fazer presente, meu Deus, neste culto que está sendo transmitido. Eu Te agradeço, meu Pai, por esta palavra. Eu Te agradeço por esta mensagem, meu Pai. Em nome de Jesus, eu Te agradeço, meu Pai. Amém, Deus. Amém.